Novamente, André, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Oi, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, André. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre a questão da gestão da água e do saneamento. É complexa do ponto de vista político? Extremamente, você tem os entes, todos os entes que disputam espaços, seja prefeitos, governadores, e a União que regula, no final, tudo isso, né? É uma questão complexa e a longa discussão que se deu por décadas, por uma velha demanda da sociedade, da população em geral, mostra essa dificuldade. Então, não é simples e não é também somente com a aprovação da nova legislação sancionada ontem pelo presidente Bolsonaro é que vai resolver a questão. Não, nós temos um longo caminho pela frente, talvez até mais difícil do que foi até a aprovação da matéria. Agora, André, quando a gente fala, né, dessa complexidade na questão política, às vezes as pessoas podem não entender mais o que tem efetivamente a ver essa questão com a questão política, né? Você, como cientista político, a gente trouxe você aqui no Jornal da Rede Alesp para justamente levar para as pessoas esse entendimento, né? O quanto uma coisa está ligada à outra. Na verdade, você tem municípios e os estados têm as suas empresas estatais que trabalham, em geral, a maioria são estatais que tratam da questão, que fazem a gestão do saneamento como um todo, água e esgoto, né? Agora, há um déficit muito grande, os números mostram, são pouquíssimos municípios que têm realmente acesso efetivo tanto aos dois, tanto à água quanto ao esgoto. Então, essa pressão social sobre a questão joga para o mundo político, olha, dê soluções, dê encaminhamentos, e aí você tem estatais de um lado e um setor privado que entende que é um nicho importante para eles operarem, né? Então vem essa velha disputa até entre a esquerda e a direita, e nós vimos muito nos debates no Congresso recentes que culminaram na aprovação da matéria, pontos de vista diferentes. O Estado tem que tocar ou você vai privatizar a água? A gente ouviu muito falar isso, vai privatizar a água que é um direito de todos, um direito humano, vai ser privatizado, vai ser vendido para a população. Então, todas as questões e até a sanção da matéria ontem pelo presidente Bolsonaro, como nós falamos já, os vetos, teve um veto em especial ao artigo 16, que mostra bem isso, essa dificuldade política de tratar a questão. André, a nova lei, ela acelera o processo de privatização dos serviços de saneamento? Como isso pode impactar as gestões nas cidades e nos estados? Olha, primeiro haverá um processo ainda até se chegar, a partir de 2022, que nós teremos efetivamente a coisa andando, o carro andando. Até lá, haverá uma série de entendimentos com a Agência Nacional de Águas, com os governos estaduais, prefeituras, tudo, para se entender regulamentações e tudo mais. É um processo burocrático, né? Agora, realmente abre um flanco aí muito importante, onde governos estaduais e prefeituras podem ter mais dinheiro em caixa, atraindo investidores, sejam aqui do país ou estrangeiros que tenham interesse em investir nessa ou naquela localidade para melhorar, em tese, o acesso da população a esses serviços, né? Só que isso impacta politicamente, quer dizer, vai haver uma briga grande, a gente não sabe, dado esse veto, porque havia uma ideia, é a seguinte: a princípio, esse artigo 16, que foi vetado pelo presidente, ele foi, inclusive, crucial para a aprovação da matéria. O artigo 16 criava uma espécie de transição para que as empresas estatais que estavam com contratos vigentes, prestando serviços à sociedade, à população como um todo, tivessem condições de participar de licitações, disputar com a iniciativa privada. Vetado esse artigo, corta-se esse prazo, corta-se essa suposta transição. Então, a partir de 2022, já está aberto o mercado para quem quiser entrar, participar da licitação e também, em tese, o valor das estatais que vão perder espaço, por exemplo, a SEDAI no Rio de Janeiro, o valor de venda
vai cair muito. Então, interessa grupos estrangeiros. Eu compraria por X aquela estatal, a SEDAI, por exemplo, posso comprar por X sobre 4, um quarto do preço. Então, é uma questão complexa e, como eu disse, foi fundamental um acordo de governos estaduais e prefeitos com o governo para que fosse aprovado o projeto nesses termos, com esse artigo. E o governo, ao que tudo indica, rompeu o acordo ontem, quando da sanção da matéria. Agora, então, falando desse rompimento, dessa sanção, o que isso, nesse momento, pode influenciar o que a nossa vida política? Ou só mais lá na frente a gente vai entender? Não, são duas dimensões aí. No plano puramente político, você, de fato, cria um novo estremecimento entre o Congresso e o Executivo. Porque em política, que a gente sempre fala, acordo fechado é acordo de entregar. Você tem que entregar esse acordo, você não pode romper. E o presidente Bolsonaro, a princípio, seguiu a diretriz do ministro Paulo Guedes da equipe econômica, que quer a privatização o mais rápido possível. Então, foi uma bola nas costas, como se diz, nos estados e nos municípios, que já estão reclamando. E ontem, na sessão do Senado, inclusive, o presidente Alcolumbre, o relator da matéria, o senador Tasso Gereissati, e vários senadores que bancaram esse acordo em cima desse artigo, para que fosse votado, estavam reclamando. Então, primeiro, ao risco de veto real. Ao risco de veto, o Congresso vai sentar e implicaria numa derrota pesada para o governo Bolsonaro. E no momento que ele tenta refazer pontes, né? Baixou o tom da belicosidade dele, conversando com setores, se reaproximando do Rodrigo Maia, se reaproximando do Supremo até. Então, isso é muito ruim. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é a questão da judicialização, porque, dada essa nova realidade, as ações judiciais contra esse novo quadro vão ser muito grandes. E, no limite, podem paralisar o processo. Quer dizer, o que você queria fazer avançar para que chegasse a população realmente a água, esgoto certinho, bonitinho, tem uma carência muito forte na população, e o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo com relação a isso, essa judicialização, dado esse quadro, pode parar tudo e atrasar mais ainda do que se queria. Esse é um problema muito sério. André, como a gente pode garantir, então, né, aí esse direito básico, né, desse serviço? Quais são os desafios aí dos gestores públicos, né, com relação à transparência mesmo na captação desses recursos, né, de monitoramento também desses serviços? É muito complexo, na verdade, né? Porque você vê, a imensa maioria dos municípios, da população, não tem acesso. Então, é um desafio muito grande. Realmente vai ser um trabalho hercúleo, de muito peso. Você fala, não, podemos investir, trazer 500 bilhões de investimentos para o país para jogar nisso, e a população vai sair muito bem servida a partir disso. Só que é um processo longo. E como vai se dar, como vai ser feito, só o dia a dia vai mostrar como serão efetivados os contratos com quem assumir, quem ganhar as licitações, como vai se dar a construção do sistema, né, do sistema de engenharia mesmo. Então, é muita coisa e é um desafio para os gestores, que vão ter que realmente trabalhar e criar mecanismos, inclusive, de acompanhamento, de monitoramento, fiscalização e transparência para a sociedade. Está acontecendo isso mesmo? Não, agora não está legal. Então, é muito complexo e ainda nós estamos a poeira não assentou. Nós precisamos aguardar a evolução dos fatos e, a partir, primeiro, desses vetos do presidente, para ver para onde vai correr esse rio. Agora, André, para quem não entende muito desse bastidor político, você falou, né? Ontem nós tivemos a sanção do presidente Jair Bolsonaro com relação aos vetos. Você mesmo explicou as consequências desses vetos. Nesse momento, pode ter alguma modificação nisso que foi sancionado? Para quem não entende muito desse mundo político, de um jeito mais didático, o que pode acontecer? Pode ter um outro tipo de votação? Pode voltar para a sanção ou não? Não, acontece o seguinte, o veto é apreciado pelo Congresso. Quem tem a última palavra em projeto de lei, aprovado, em lei aprovada, é o Congresso Nacional. Então, os vetos voltam para o Congresso. No caso específico, são 11 vetos. O 16 e mais 10. Esse é artigo 16 e outros 10 vetos, que são menos importantes, mas tem que olhar também no detalhamento da questão.
Esses vetos voltam para o Congresso e o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, convoca uma sessão plenária conjunta, Câmara e Senado, para apreciar. E se o Congresso derrubar o veto, está valendo o artigo. E o presidente não pode fazer nada. Quer dizer, no limite, entrar na Justiça, no Supremo, com uma ação de inconstitucionalidade, alguma ação específica, para tentar revisar esse quadro. Mas a última palavra cabe ao Congresso. E a tendência que se viu ontem, a partir do anúncio da sanção naqueles termos, é que esse veto será derrubado, que implicaria uma derrota importante para o governo, num momento que o Planalto, o presidente Bolsonaro, tenta refazer pontes, retomar negociações importantes para o futuro do governo. Agora, a gente está falando de muitos desafios, né? Acho que foi uma das palavras que a gente mais usou até aqui na entrevista, essa questão dos desafios a partir desse novo marco legal do saneamento básico. Você falou, antes de a gente chegar a esse texto, muita coisa aconteceu. A partir de agora, você contando para a gente outras questões também, né? Agora, ainda nesse ponto de vista político, como tornar, então, essa questão da água e saneamento uma agenda estratégica, justamente, de benefício para a sociedade brasileira? Mais um desafio na nossa entrevista. Não, na verdade, mais um desafio. Muito bem. Na verdade, é o seguinte, a pandemia, a crise da pandemia, a Covid, o coronavírus, evidenciaram a necessidade, deixaram mais claro ainda essa carência do país, do Brasil. Uma carência estrutural, uma carência, digamos, de estrutura, de infraestrutura, mas também de saúde pública. Fosse o país mais preparado, tivesse um outro patamar com relação ao saneamento, certamente os números da Covid, de infectados e óbitos, e os que virão pela frente ainda, poderiam ser bem menores, né? Então, isso mobilizou, inclusive, o Congresso a puxar uma matéria que estava há muito tempo lá parada, assim, não havia discussão. De repente, o senador Tasso puxou de uma maneira até heróica, na minha concepção, fez avançar a matéria, construiu consenso, chamou todos os grupos interessados, governadores, prefeitos, setor privado, Planalto, equipe econômica e tudo mais, e fecharam um texto de consenso. Agora, o desafio, essa é uma etapa vencida nesse desafio, mas o desafio segue. Agora, implementar. Só que para implementar, você tem que resolver essas questões. Primeiro, de curtíssimo prazo, esse veto para ver para onde vai, se vai ficar esse artigo ou não. Segundo, a regulamentação, que vai durar 1 ano e pouco aí até 2022. E a partir daí começar a estabelecer as regras e começar a elaborar as licitações que viram contratos e aí que a população começa a ter os benefícios que tanto merece. Agora, só para corroborar que você está falando para a gente, né, a Organização Mundial da Saúde calcula que para cada R$1 investido em saneamento, gera-se uma economia de que anualmente 15 mil pessoas morram e 350 mil sejam internadas no Brasil, justamente devido a doenças ligadas à precariedade do que você estava falando agora há pouco, do saneamento básico. Então, você regulamentar, né, esse setor, você vai influenciar também nas outras pastas, né? Talvez as pessoas não compreendam que uma pasta vai dependendo da outra, né? A gente está falando aqui de saúde, a gente está falando também de outros setores, né, André? Sem dúvida, a economia, o trabalhador vai ficar menos doente, né? A criança vai para a escola, quer dizer, educação, economia, trabalho, tudo melhora, tudo tem ganhos, né? Então, é uma questão exponencial que explode e, por isso, a importância, a estratégia, a necessidade urgente de você tratar isso. Nós demoramos muito para chegar onde nós estamos agora, nesse momento, conversando aqui. Demoramos demais. Na minha avaliação, era uma questão para estar resolvida na virada do século passado, 2000, 2001. Mas não, tudo bem, deixou, não podemos chorar o leite derramado, o tempo não volta, o que temos, a realidade é essa. Mas agora, dar essa realidade, avançar e tentar ser célere, ser, digamos, racional é a palavra, no processo, para que realmente, porque saúde, saneamento, qualidade de vida,
não tem ideologia, né? Não é esquerda, direita, centro, não. É a vida da pessoa, minha, a sua, do vizinho, é isso que importa. Então, essa é a realidade, com isso que nós temos que trabalhar. Já que temos agora essa possibilidade, dada a aprovação da lei, vamos nos agarrar a ela e fazer avançar. E a sociedade como um todo, a imprensa também tem muito papel muito importante nisso, de acompanhar, cobrar, divulgar e apontar, inclusive, os erros na condução desse processo. Bom, André, eu queria agradecer aí a sua colaboração, né, a entrevista, falando aí sobre esse assunto tão importante, né, do saneamento básico. Muito obrigada e a gente estende também aí o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigada, André. A gente vê o quanto cada situação que vai envolvendo o país vai postergando outras ações, né? Então, o bem dito aí pelo André César, falando o quanto politicamente isso vai influenciar na história do Brasil. E a gente segue por aqui, né, Thay? Vamos